Olá, queridos, saudações de paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alexandre Supera e esse é mais um episódio do Eternity Cast. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje, por isso eu quero motivar a ficar comigo até o final deste vídeo, tá? Já compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que precisa de uma resposta de Deus, que precisa de uma transformação de Deus. Então já compartilhe com no mínimo 7 pessoas, tá bom? Já deixa o like aí porque hoje vai ser forte. O que Deus tem para nós aqui vai ser coisas inefáveis, tá bom? Roda a vinheta. Querido, o Senhor colocou uma palavra no meu espírito para compartilhar com você e eu quero levá-los ao livro de João, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte, presta bem atenção, que aqui vai começar um raciocínio. Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero que você se atente para essa palavra principiou. Jesus, ele principiou, ele vai iniciar algo. Esse principiou traz a conotação de que algo foi inaugurado, algo começou a ser realizado pela primeira vez, tá certo? Então, esse texto aqui, quando você olha para o contexto, porque você sabe que todo texto sem contexto é pretexto para se ter uma heresia, não é verdade? Quando nós olhamos lá para o início do Evangelho de João, capítulo 2, ali a partir do versículo 1, nós vemos que Jesus, ele é surpreendido por um convite de casamento. Presta bem atenção. Jesus estava com seus discípulos e de repente alguém chega com um convite de casamento, tá? Bom, algumas lições a gente já vai começar a tirar daqui para que nós possamos abastecer o nosso espírito de informações nutritivas espiritualmente falando. Bom, um casal estava prestes a entrar no enlace matrimonial e esse casal, eles se preocuparam em mandar convite para várias pessoas. Dentre essas pessoas estava lá Jesus. Então olha aqui para mim, eles mandaram convite para os parentes da vizinhança, eles mandaram convite para os amigos da circunvizinhança, tá? Mas esse casal, para mim, foi um dos casais mais inteligentes da Bíblia. Por quê? Porque eles convidaram Jesus para o seu casamento. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Pastor, o que é que eu tenho que aprender com isso? Meu amigo, o problema de muita gente é que ao iniciar um projeto, quer seja um projeto de relacionamento, de casamento, ou um projeto de um negócio, uma empresa, essas pessoas, elas procuram educação financeira, essas pessoas procuram coaches para lhes ensinar, para lhe admoestar acerca de como fazer. E a última coisa que essas pessoas se lembram é de convidar Jesus. Não está errado você se preparar para um projeto. Não está errado você se preparar através de informações empresariais, educação pedagógica. Não tem nada de errado nisso. O problema é que tem pessoas que nem convidam Jesus a participar da planta do projeto. Esse projeto está fadado à derrota.
este casamento, esse relacionamento está fadado a dar errado. Então a primeira lição, anota aí, tudo que você for começar, convide Jesus, meu amigo. Convide Jesus, porque o dia mau chega, o imprevisto acontece, os vendavais, os maremotos da vida acontecem. Mas se Jesus estiver no projeto, meu amigo, aí você pode ficar tranquilo, porque ele transforma a água em vinho. Bom, vamos prosseguir. A história diz que Jesus vai ao casamento e você sabe que a cultura judaica de um casamento judaico, de uma festa, não era como nos dias de hoje. O casamento judaico era aproximadamente 7 dias. E a história diz que estava tudo ocorrendo bem, estava acontecendo tudo mil maravilhas. E de repente, o que aconteceu? Acabou o vinho da festa. Todo mundo sabe disso. E aí Jesus começou a ver uma movimentação, né? As pessoas preocupadas, até que Maria, a mãe de Jesus, chega para ele e diz: Jesus, ou filho, ou Rabone, né, no original, o vinho acabou. Aí Jesus olha para Maria e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora, né? E aí existe uma especulação teológica, o porquê que Jesus respondeu assim para a mãe dele. Será que ele foi mal educado? Não, eu vou explicar isso aqui para você. Você sabe que enquanto Jesus estava aqui nessa terra, ele era 100% homem e 100% Deus, tá? Então quem estava falando ali com Maria não era o Jesus filho, não era o Jesus homem, era o Jesus Deus, tá? Não é chegado a minha hora. Até então, até aquela hora, a Maria teve uma percepção de olhar para os servos daquela festa e falou assim: olha, fazei tudo o que ele disser, o que ele mandar, faça, porque ele sabe o que está falando. Aí eu vejo uma coisa, das duas uma, ou as pessoas obedeciam ou não obedeciam. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque logo após, Jesus olha para aqueles homens, fala assim: olha, tá vendo aquelas talhas ali? Havia 6 talhas, era como se fossem uns jarros gigantescos que cabiam aproximadamente de 90 a 100 litros de água, tá? Cada uma, que os judeus usavam para purificação, lavavam as mãos, lavavam os pés antes dos eventos. E Jesus fala assim: olha, enchei essas talhas de água. Espera aí, se fosse você, o que você faria? Lembrando que Jesus não tinha feito nenhum milagre até então, certo? Porque nós lemos lá que Jesus principiou. Foi o primeiro milagre de Jesus. Vai vendo. O que você faria? Você obedeceria? Se você não tivesse visto ainda nenhum milagre, você se submeteria a colocar aqueles jarros de pedra pesadíssimos nas costas para ir encher d'água? Encher d'água. Para quê? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer. Tem gente que eu estou falando aqui que Deus já orientou você, você já sabe o que você precisa fazer, mas você está relutando, você está ali procrastinando, porque talvez pelo simples fato de você ainda não ter vivenciado um milagre. Mas posso dizer uma coisa para você: obedece mesmo sem ter visto, porque o milagre ele vai chegar na tua vida. Não tenho dúvida disso, tá certo? Então, para a gente ir encaminhando para o fim nessa reflexão, eles optaram por obedecer. Então, das duas uma, ou você obedece ou você não obedece. Se você não obedecer,
você está fadado a ficar nessa vidinha aí. Agora, se você obedecer, você está prestes a vivenciar o milagre que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Eles obedeceram, foram, encheram as talhas de água. Quando eles retornaram, a Bíblia nos faz entender que Jesus dá graças ao Pai, agradece e a água é feita em vinho. Meu irmão, a partir do momento que você decidir obedecer, pode agradecer. Pode agradecer, porque a água vai se transformar em vinho. Tenha fé. O que Deus tem ministrado muito no meu coração nesses últimos dias é acerca da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que entender que Ele é galardoador daqueles que o temem. Então tenha fé, querido. Faça mesmo sem entender. Regaça as mangas, vai para cima, porque Deus vai honrar a sua fé. Tá certo? Interessante que transformou a água em vinho e veio o mestre de sala, que é tipo um garçom encarregado, e ele prova daquele vinho e ele diz assim: poxa, interessante, todo mundo primeiro ponha o vinho bom, e aí quando está todo mundo já para lá de Bagdá, aí coloca o vinho ruim. Mas aqui aconteceu diferente, o vinho bom veio agora. Ou seja, o vinho que era bom se tornou inferior em relação ao vinho que Jesus transformou. Supera, vamos fechar com chave de ouro isso? Vamos. Seguinte, o texto que nós lemos diz que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, certo? Então, isso está dizendo de princípio, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Agora, olha aqui para mim, se você perder isso, você vai se arrepender pro resto da vida. Então, pega o papel, pega a caneta, anota e já compartilha com todo mundo esse vídeo, porque esse vídeo tem que chegar nas pessoas que precisam de uma transformação, tá? Seja ferramenta de Deus. Não fica a bênção para você, compartilhe, tá certo? E se você ainda não é inscrito nesse canal, porque, Berenda, muitas pessoas assistem, consomem o nosso conteúdo e não se inscrevem no canal, sendo que esse conteúdo é 100% gratuito. E qual que é o nosso pagamento? Nosso pagamento é o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição, tá certo? Então compartilhou, agora vem a cereja do bolo. Anota aí, não perde por nada nessa vida. Bom, existe um princípio teológico que quando alguém é citado realizando algo pela primeira vez na Bíblia, aquilo que ela aparece realizando pela primeira vez vai ser a sua característica mais forte. Como assim, Supera? Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, Josué, ele aparece, tá? Pela primeira vez servindo Moisés. Então, fora as habilidades de Josué ser um excelente líder militar, a maior característica de Josué era um servidor. Quando a gente pensa em Josué, não, Josué era um cara que servia Moisés. O que Moisés precisava, Josué estava lá para servir. Então, olha isso aqui, quando a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, isso está indicando a característica mais forte de Jesus. Pegou? Não pegou? Então eu vou trocar por miúdos para você. Se o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, significa que a característica mais forte de Jesus é transformar. Você sabia que Jesus, ele está disponível para transformar essa situação sua? Jesus,
ele transforma a tristeza em alegria. Jesus, ele transforma o choro em sorriso. Jesus, ele transforma um homem sem direção para agora um homem com direção. Jesus, ele transforma a tempestade em bonança. Eu profetizo que Jesus irá transformar essa água em vinho que você precisa. Não obstante, talvez você procurou ajuda nos líderes religiosos, os líderes religiosos não puderam ajudar. Talvez você procurou recurso na medicina, a medicina não pôde te ajudar. Talvez você que está me assistindo aqui tenha padecido de uma enfermidade há anos. Talvez você está me assistindo e tenha padecido de problemas financeiros, que não sabe o que vai fazer. Ei, eu venho dizer aqui através do Eternity Cast de hoje, que Jesus, ele pode transformar esta causa que você está passando, que está tirando o chão debaixo dos seus pés. Jesus pode transformar, meu amigo. Então, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele é especialista. Um dos maiores atributos de Jesus é transformação, tá bom? Entregue sua vida a Jesus. Confia nele e ele tudo fará, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado desse Jesus, ao lado de Deus.